Graça e paz, meu povo. Boa noite a todos. Que bom, né? Estamos aí de volta para mais um dia, para a nossa leitura, para o nosso estudo, né? De Provérbios. Projeto 31S, 31 dias de sabedoria com Salomão. É o nosso projeto, não é? Que vai aí até o dia 31 de janeiro. E eu conto com vocês aí todos os dias, até o último dia, para a gente completar esse ciclo de leitura e de estudo do livro de Provérbios, não é? Conto com vocês, é um compromisso que eu fiz com vocês e quero que vocês compareçam aí também, não é? Quero mandar um abraço aqui para o pessoal que já chegou, o Moisés, boa noite, Varão, o Rodney também, o pastor Rodney, Graça e Paz, Varão, boa noite. O Rubens também, boa noite. A minha sogra também está por aqui, a dona Vera. A Lucineia, quer dizer, um abraço, Lucineia. Graça e paz a todos. Bom, hoje nós vamos falar aí sobre Provérbios capítulo 2. Ontem nós lemos o capítulo 1. Foi bem legal, foi bem bacana. Hoje nós vamos falar um pouquinho aí do Provérbios capítulo 2. Tive algumas perguntas no privado, o pessoal fez algumas perguntas, eu respondi por lá, né? Se você quiser fazer alguma pergunta também, você pode fazer aí no privado a sua pergunta que depois eu respondo para você, tá bom? O Leon chegou por aí também, graça e paz, Leon. Boa noite, obrigado pela tua presença. Quero falar um pouquinho sobre a nossa escola bíblica dominical, que vai voltar dia 5 de fevereiro. A gente está preparando um negócio bem legal, está preparando uma escola bem bacana. Vão ter aí alguns diferenciais, uma nova cara, né? Com novos professores também. A gente vai estar colocando aí novos professores. Não serei somente eu, né? Até mesmo para mim dar uma descansadinha. Serão 36 aulas durante o ano. A gente vai começar dia 5 de fevereiro. O local a gente ainda vai estar definindo, não é? Então conto com você também na nossa escola dominical, que vai ser bem bacana. Vai ser bem diferente esse ano, tá bom? Bom, vamos começar então. Hoje nós vamos falar de Provérbios capítulo 2. Deixa eu já chamar a Gal aqui para fazer a leitura. Deixa eu encontrar ela aqui para me convidar a Gal para fazer a leitura. Bom, aí vamos aguardar a Gal aceitar. Ela aceitando, ela já vai começar fazendo a leitura para nós de Provérbios capítulo 2. Pega a sua Bíblia aí para você acompanhar. Anota aí no seu caderninho as dicas. Ontem eu vi, muitas pessoas mandaram fotos para mim do caderninho lá, todo escrito, né? Legal. A mover a sua câmera. Aí, muito bem. Isso aí. Oi. Oi. Muitas pessoas Boa noite. Muitas pessoas anotaram aí aquilo que foi falado, aquilo que foi dito, isso é legal. E no final, no dia 31, eu devo colocar no nosso grupo aí um PDF com um resuminho, né, com os temas, os capítulos, os versículos, para você guardar, tá? Vou disponibilizar lá no grupo no dia 31, depois da nossa live, esse PDF. Tá joia? Bom, então vamos começar a nossa leitura, vamos fazer uma oração antes, né? Para a gente começar o nosso estudo. Pai, eu te dou graças por esse dia. Muito obrigado, Senhor, pelo esse segundo dia de leitura e estudos, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela presença de cada um aqui nessa noite. Que o Senhor possa abrir, Deus, o nosso entendimento, os nossos ouvidos, ó Pai, para escutar a Tua palavra, aquilo que o Senhor tem para nós. Deus, a única coisa que nós temos para te pedir durante esses 31 dias é que o Senhor nos dê sabedoria. A sabedoria que vem do alto. Pai, que nós possamos aprender aí com Salomão, nesses 31 dias,
esta sabedoria que o Senhor deu para ele, o Pai, e que ele colocou para nós aí no livro de Provérbios. Deus abençoa cada um, cada homem, cada mulher que está nessa live. Abençoa cada família aqui representada. Deus, eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá? Vamos começar o nosso estudo. Vamos começar a ler a leitura aí no capítulo 2 de Provérbios. Vamos na hora que você quiser, tá? Provérbios capítulo 2. Filho, aprenda o que eu lhe ensino e nunca esqueça o que mando você fazer. Escute os sábios e procure entender o que eles ensinam. Sim, peça sabedoria e grite pedindo entendimento. Procure essas coisas como se procurasse prata ou um tesouro escondido. Se você fizer isso, saberá o que quer dizer temer o Senhor e aprenderá a conhecê-lo. É o Senhor quem dá sabedoria. A sabedoria e o entendimento vêm dele. Ele dá a ajuda e proteção a quem é direito e honesto. Deus protege os que tratam os outros com justiça e guarda os que lhe obedecem. Se você me ouvir, entenderá o que é direito, justo e honesto, e saberá o que deve fazer. Você se tornará sábio e a sua sabedoria lhe dará prazer. O seu entendimento e a sua sabedoria o protegerão e o livrarão de fazer o mal. Assim você ficará longe das pessoas que vivem dizendo mentiras. Pessoas que abandonaram uma vida direita para viver na escuridão do pecado. Pessoas que têm prazer em fazer o mal e se alegram quando o mal é praticado. Pessoas desonestas em quem não se pode confiar. Então você será capaz de evitar a mulher imoral, que tenta conquistá-lo com palavras sedutoras. A mulher que esquece os votos sagrados do casamento e é infiel ao seu marido. Se você for à casa dela, estará seguindo o caminho de morte. Quem vai lá está perto do mundo dos mortos. O homem que visita essa mulher não consegue voltar para a estrada da vida. Portanto, siga o exemplo dos bons e viva uma vida correta. Os homens direitos, de caráter, viverão nessa nossa terra, mas Deus varrerá dela os maus e arrancará os pecadores como se arrancam plantas do chão. Amém. Terminamos então aí o capítulo 2, a leitura. Vamos falar um pouquinho aí desse capítulo 2. Bom, primeiro, nós vamos dividir esse capítulo em 6 partes. Cada parte dessa, ela vai ter os seus versículos correspondentes e o que quer dizer dentro desses versículos que correspondem a esses capítulos. Ok? Então, se você quiser anotar aí, nós vamos dividir Provérbios capítulo 2 em 6 partes. Bom, vamos começar então na primeira parte. A primeira parte vai do versículo 1 ao versículo 4. Vou pedir para a Gal ler essas partes, tá bom, Gal? De acordo com o que eu for dividindo aqui, você vai lendo para mim, eu vou te falando, você vai lendo para nós. Então, a primeira parte de Provérbios capítulo 2, a gente vai falar da questão de caminhar com Deus, ok? Provérbios vai falar disso para nós. Então, vai do versículo 1 ao versículo 4. Pode ler para nós, Gal. Filho, aprenda o que eu lhe ensino e nunca esqueça o que mando você fazer. Escute os sábios e procure entender o que eles ensinam. Sim, peça sabedoria e grite pedindo entendimento. Procure essas coisas como se procurasse prata ou um tesouro escondido. Amém. Olha que interessante esse texto. Não existe privilégio maior para nós, que somos cristãos,
ou até mesmo para os não cristãos, do que servir a Deus, do que estar com Ele. Não é? Porque quando nós estamos com Ele, quando nós caminhamos com Ele, quando nós estamos do lado dele, o que a gente ganha com isso? É aquilo que nós vemos lá. Quando nós somos tementes a Deus, Ele nos dá essa sabedoria. Não é? Então, olha só que interessante. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, ou seja, nós temos que aceitar as palavras de Deus, mas não somente aceitar, guardar também essas palavras. Não é? Isso é um temor, é um respeito a Deus. Se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido. Gente, não tem nada melhor do que a sabedoria. Nós temos que buscar essa sabedoria, garimpar essa sabedoria, como se nós estivéssemos à procura de prata e de ouro. Quando nós fazemos isso, nós alcançamos essa sabedoria. Nós conseguimos encontrar essa sabedoria. Não é? Então não adianta só ficar lendo também o livro de Provérbios, não. Você tem que garimpar ali no livro de Provérbios a sabedoria, onde ela está. O que Deus está falando conosco? O que Ele está colocando para a gente dentro dessas palavras? Não é? Muitas pessoas andam atrás dessa riqueza, do ouro e da prata. Mas não é o que importa. Nós estamos aqui de passagem. O que importa para nós é o que vem depois. Né? Muitas pessoas estão aí correndo atrás de ouro, de prata. Não que a gente não tenha que trabalhar, ser próspero, não, muito pelo contrário. Nós temos que ser prósperos. Né? Quem lembra lá da história da cruz, depois da crucificação de Cristo, que o corpo ficou lá, quem foi lá buscar esse corpo? Vocês lembram quem foi buscar o corpo de Jesus? Quem foi pedir o corpo de Jesus para Pilatos? Foi um homem riquíssimo. Podiam ir lá, qualquer um podia ir lá e tentar retirar esse corpo, que não ia conseguir. Os apóstolos podiam ir tentar e não iam conseguir. Quem foi um homem rico, de posses, que tinha riquezas, que era próspero. Não é? Ele era respeitado. Não que nós não sejamos respeitados por não sermos ricos. Não é isso. Mas quando existe uma riqueza sábia dentro de uma sabedoria, as coisas mudam. Não é? Então não fique andando atrás de riqueza somente, nem só de prata, nem só de ouro. Vamos buscar a sabedoria como se estivéssemos buscando prata e ouro. Não é? Então o primeiro ponto nosso aí, de Provérbios capítulo 2, que vai do 1 ao 4, é caminhar com Deus. Quando se caminha com Deus, as coisas mudam. A sabedoria vem, não é? E você consegue alcançar os seus alvos, os seus objetivos. Ok? Bom, ponto 2 dentro de Provérbios, capítulo 2, né, é a origem da sabedoria. Salomão vai falar para nós aí desta origem da sabedoria, que vai do verso 5 ao verso 8. Se você quiser ler, pode ler, por favor. Se você fizer isso, saberá o que quer dizer temer o Senhor, e aprenderá a conhecê-lo. É o Senhor quem dá sabedoria, a sabedoria e o entendimento vêm dele. Ele dá ajuda e proteção a quem é direito e honesto. Deus protege os que tratam os outros com justiça e guarda os que lhe obedecem. Então, ter sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus. A gente tem que agir da mesma forma como Deus age. Não que eu queira ser como Deus, mas eu tenho que pensar, se Deus estivesse aqui no mesmo lugar que eu estou agora, como ele agiria? O sábio, ele anda dessa forma. O sábio, ele busca o caminho correto, o caminho fiel, o caminho de Deus. Não é? Então, se eu estou num caminho e penso, poxa, se Deus estivesse aqui no meu lugar, o que ele faria? Como ele agiria? Não é? Você que tem uma empresa, não é? Você vai tomar
algumas decisões, tente tomar algumas decisões. Poxa, como que Deus tomaria essa decisão se ele estivesse aqui no meu lugar? O texto é bacana, que ele fala o seguinte, olha, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus, pois o Senhor é quem dá sabedoria. De sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo, como um escudo protege para quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho de seus fiéis. A sabedoria é um dom exclusivo de Deus, gente. Não tem como a gente burlar isso. A sabedoria não vem de nós mesmos, não. A sabedoria vem de Deus. É dom dele. É ele quem dá, é ele quem nos entrega. É ele que mostra para a gente o caminho. Não é? Então, vamos começar a pensar, poxa, se Deus estivesse aqui no meu lugar, o que ele faria? Como ele agiria? Não é? Qual seria a sabedoria que ele usaria agora, nesse instante? É assim que a gente tem que pensar. É assim que o sábio anda. O sábio, antes de dar um passo, ele pensa, se Deus estivesse para dar esse passo, como ele daria esse passo? É assim que funciona. Ok? Então, esse é o nosso segundo ponto. Nós vamos dividir aí esse Provérbios capítulo 2 em 6 partes. Essa é a segunda parte, que é a origem da sabedoria. A origem da sabedoria é Deus. Não existe outra origem. Você pode procurar em qualquer outro lugar. Você não vai encontrar. Porque a origem da sabedoria é Deus. Ok? Então vamos lá para o nosso terceiro ponto. Você está anotando aí bonitinho? São 6 pontos, hein? Vamos dividir isso aí. Vamos para o terceiro ponto agora. O terceiro ponto que nós temos aí é o discernimento, que vai do verso 9 ao verso 11. Se você quiser ler, meu amor, pode ler para nós, por favor. Se você me ouvir, entenderá o que é direito, justo e honesto, e saberá o que deve fazer. Você se tornará sábio, e a sua sabedoria lhe dará prazer. O seu entendimento e a sua sabedoria o protegerão. Qual é o ponto aí desse texto? O ponto desse texto é a obediência. A obediência a Deus abre caminho para o entendimento. Não adianta fugir disso também. A obediência a Deus, anota essa frase, a obediência a Deus abre o caminho para o entendimento. Quer ter entendimento? Obedeça a Deus, que esse caminho vai ser aberto para você. Olha o texto. Então você entenderá o que é justo, direito e certo, e aprenderá os caminhos do bem, pois a sabedoria entrará em seu coração, e o conhecimento será agradável à sua alma. O bom senso o guardará, e o discernimento o protegerá. Amados, não tem jeito. Não tem como fugir disso. Se você não obedecer às palavras de Deus, se você não ouvir as palavras de Deus, se você não guardar as palavras de Deus no seu coração, o caminho para o entendimento não é aberto. Não tem jeito, não adianta. A gente às vezes fica querendo fugir disso, mas não tem jeito. Os que amam a Deus e seus mandamentos entendem o que é certo e justo. Quando a gente ama a Deus e segue os seus mandamentos, a gente entende, tá? Vai ficar claro para nós o que é certo, o que é justo. Não tem como a gente esquecer disso. Né? Quando a gente se converte, quando a gente aceita o Senhor de todo o coração, de verdade, o caminho muda. As experiências são outras. Aí vem a sabedoria, vem o entendimento. Mas para isso, a gente tem que andar nos caminhos. A gente tem que andar no caminho do Senhor. A gente tem que ter obediência a Ele. A obediência abre o caminho para o entendimento. Amém? Então esse é o nosso terceiro ponto, discernimento. Você tem que discernir as coisas de Deus.
Não é o seu entendimento, é o entendimento de Deus para a sua vida. Você tem que discernir o que ele está falando com você, o que ele está colocando para você, o caminho que ele quer que você ande. Discernimento, ok? Então, discernimento é o nosso terceiro ponto. Vai do verso 9 ao verso 11. Vamos pular para o quarto. O quarto ponto vai do verso 12 ao verso 15. Nós vamos chamá-lo de caminhos maus. É o quarto ponto aí de Provérbios, capítulo 2. Se você quiser ler, meu bem, pode ler, por favor. E o livrarão de fazer o mal. Assim, você ficará longe das pessoas que vivem dizendo mentiras. Pessoas que abandonaram uma vida direita para viver na escuridão do pecado. Pessoas que têm prazer em fazer o mal e se alegram quando o mal é praticado. Pessoas desonestas em quem não se pode confiar. Então, o livro de Provérbios, existe uma comparação muito importante. Ele sempre compara o caminho do justo com o caminho de luz e o caminho dos maus com o caminho de trevas. E a gente tem a escolha disso daí. Quem escolhe isso aí, para nós, não é Deus. Ele nos mostra o caminho. Direito do justo e esquerdo dos maus. Qual caminho eu quero seguir? Eu quero seguir o caminho da luz, que é o caminho dos justos, ou o caminho de trevas, que é o caminho dos maus. A luz, ela vai sempre ser comparada com aquilo que traz às claras todas as coisas. Essa é a luz. Tem um texto que fala que nada fica escondido debaixo do céu, por causa da luz. Trevas é aquilo que esconde as coisas na escuridão, que abafa as coisas. Você entra num quarto escuro, totalmente escuro. Você não consegue enxergar nada que está lá dentro. Você não vê nada que está acontecendo dentro daquele quarto. Mas se você entra dentro de um quarto onde há luz, você consegue enxergar tudo que está ao seu redor. Então você consegue ser justo. Você consegue discernir as coisas que estão ao seu redor. Aí você escolhe, eu continuo na luz ou eu apago essa luz e ando em trevas. É uma escolha nossa. A sabedoria é isso. Nós escolhemos querer ter sabedoria ou não. E muitas das vezes nós temos sabedoria, podemos escolher em usar essa sabedoria para a luz ou usar essa sabedoria para as trevas. Tantas pessoas inteligentes nesse mundo que usam aquela inteligência, aquela sabedoria para o mal, para os maus caminhos, né? Então vamos dar uma lida de novo nesse texto. Olha só que bacana. Então, você entenderá o que é justo, direito e certo. Quando é que eu vou entender o que é justo, o que é direito e o que é certo? Quando a sabedoria chegar. Quando o entendimento chegar. E aprenderá os caminhos do bem, pois a sabedoria entrará em seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. O bom senso o agradará e o discernimento o protegerá. Ao discernimento aí de novo, né? Então, quando a gente discerne as coisas de Deus, tem o discernimento das coisas de Deus, a sabedoria vem e a gente consegue identificar o que é certo e o que é errado. Andar na luz ou andar nas trevas. Amém? Então, aí nós tivemos o quarto item, o quarto passo. Vamos para o quinto passo agora. O quinto passo vai do verso 19, verso 16, desculpa, ao verso 19. A gente vai chamar esse pedaço aí, esse ponto de insensatez do adultério. Bom, se você quiser ler para nós, do 16 ao 19. Então você será capaz de evitar a mulher imoral, que tentar conquistá-lo com palavras sedutoras. A mulher que esquece os votos sagrados do casamento
e é infiel ao seu marido. Se você for à casa dela, estará seguindo o caminho da morte. Quem vai lá está perto do mundo dos mortos. O homem que visita essa mulher não consegue voltar para a estrada da vida. Muito bem. A mulher adulta sabe como usar a adulação com efeito de palavras doces, né? Não vamos colocar isso só para a mulher. Vamos carregar isso só para a mulher. Porque o homem faz isso também, né? Então as mulheres também têm que tomar cuidado com isso, né? Por que tem que tomar cuidado com isso, gente? O final de um adultério, ele é sempre amargo. Sempre. Não existe um adultério com um final feliz. Não existe. Alguma coisa vai ser perdida. Né? E a gente tem que cuidar disso. A gente tem que vigiar isso. A gente tem que ter sabedoria para saber evitar isso. Tanto a mulher que vai chegar, né, com uma adulação, quanto o homem também. Com aquelas palavras bonitas, palavras agradáveis, né? Isso vai te enrolando, te engodando, você se vê preso naquilo, e quando você vê, você caiu em adultério. Né? Caiu uma vez, para se levantar agora é complicado. Né? E o final disso é sempre amargo, não tem jeito, não tem jeito. Quem adultera, quem comete adultério, ignora a aliança que fez diante de Deus. Mas a palavra de Deus é clara e afirma que a casa onde tem traição se inclina para morte. Não tem isso. Não tem isso. O atraso naquela casa, o atraso de vida naquela casa chega e acaba com tudo. Acaba com os filhos, acaba com o marido, com a esposa, acaba com tudo. Né? Então a sabedoria, quando ela vem, ela te ajuda a fugir disso. A entender quando são palavras cantadoras e quando são palavras verdadeiras. Olha o texto que bacana. Ela também o livrará da mulher imoral. Ela quem? A sabedoria. A sabedoria vai te livrar da mulher e do homem imoral. Não é? Que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro e ignora a aliança que fez diante de Deus. Ela se dirige para a morte, que é a sua casa, e os seus caminhos levam às sombras. Os que a ela procuram jamais voltarão, nem tomarão a encontrar as veredas da vida. Acima de tudo, o adultério é um pecado contra o próprio Deus. E o que vai te livrar disso? A sabedoria. O início do texto é claro. A sabedoria. Ela também o livrará da mulher ou do homem imoral. Ok? Então vamos lá para o nosso sexto e último passo, que vai do verso 20 ao verso 22. Pode anotar aí o tema aí. Caminhando com os justos. É o nosso sexto passo. Caminhando com os justos. Gal, do 20 ao 22, por favor. Portanto, siga o exemplo dos bons e viva uma vida correta. Os homens direitos, de caráter, viverão nesta nossa terra, mas Deus varrerá dela os maus e arrancará os pecadores como se arrancam plantas do chão. Amém. Amados, simples, de novo eu vou voltar a falar aquilo que o texto está repetindo para nós todas as vezes. Se recebermos de Deus a palavra dele e obedecermos essa palavra, aí sim nós teremos sabedoria. Não adianta a gente querer fugir disso, não é? Olha o texto que bacana. A sabedoria o fará andar nos caminhos dos homens de bem. Para que eu vou querer andar no meio dos maus?
não é? Eu tenho que andar no meio de homens bons, não é? A Alba está falando que está travando muito. Ontem o pessoal reclamou também, Alba, de travamento, sabe? A gente já olhou, eu não sei o que é, não sei o que está acontecendo, tá? Mas a gente amanhã vai tentar melhorar isso de novo, tá bom? Vocês me desculpem esse travamento aí, mas a gente não conseguiu identificar o que é. A gente está usando aqui linhas separadas, internet separadas, não consigo entender o porquê desse travamento, mas a gente vai continuar melhorando, tentar melhorar isso aí, tá bom? Então vamos lá, olha o que o texto fala. Pois os justos habitarão na terra, e os íntegros nela permanecerão. Os íntegros e os justos. Mas, essa palavrinha mas é interessante, ela sempre chama a atenção da gente. Os ímpios serão eliminados da terra, e dela os infiéis serão arrancados. Não é? Quando nós recebemos a sabedoria de Deus, a sabedoria que vem de Deus, a gente consegue mudar as situações. Né? E as situações, elas têm que ser mudadas. Né? E para isso mudar, eu tenho que aceitar e temer a Deus. Né? Eu tenho que mudar essa situação. E para mim mudar essa situação, é só recebendo a sabedoria. Só recebendo a sabedoria. Né? Mas como nós lemos ontem, para mim receber essa sabedoria, eu tenho que temer a Deus. Ou seja, eu tenho que respeitar Deus. E como que eu faço isso? Como que eu respeito? Aceitando a palavra dele, obedecendo a palavra dele, andando nos caminhos dele. Lá no início, agora, nós falamos, né, que eu tenho que andar de acordo com os passos de Deus. Se Deus estivesse aqui no meu lugar, o que eu faria? Qual decisão eu tomaria? Como seria essa decisão que eu estou pensando em tomar? Será que ele tomaria essa decisão? Questão do adultério. Se Deus estivesse no meu lugar, ele adulteraria com essa pessoa? Ele ficaria com essa pessoa? Ele trairia a esposa? Ou ele trairia o marido? Como que é isso? A sabedoria vai te ajudar nisso. Você tem que pensar no seguinte, presta atenção no que eu vou te falar. Quando nós convertemos, quem habita em nós? O próprio Deus. Ele habita dentro de nós. Se ele habita dentro de nós, para onde eu for, ele vai comigo. Para onde, então, nós estamos carregando esse Deus que habita dentro de nós? Para onde você está carregando esse Deus que habita dentro de você? Para onde você tem levado? Ele tem entrado com você em quais lugares? Ele tem entrado com você em quais lugares? Já parou para pensar nisso? Se ele habita dentro de mim, automaticamente ele está indo para os lugares que eu estou indo. Ele está falando com pessoas que eu estou falando. Está ouvindo pessoas que eu estou ouvindo. E aí? Como é que funciona essa história? Então pensa, raciocina comigo. Se a sabedoria vem de Deus, eu tenho de andar com ele. Eu tenho de temer a ele. Eu tenho de respeitar. Se eu ando com ele, se eu ouço as palavras dele, se eu guardo as palavras dele, se eu entendo que aonde eu for ele está comigo, a sabedoria vem. E eu começo a mudar situações na minha vida. Hoje, o capítulo 2, ele é bem claro quanto a isso. Ainda mais na questão do adultério. Ele é bem claro quanto a isso. Não é? Se eu vou adulterar, o final disso vai ser amargo. Não vai ser um bom sinal. Então eu tenho que fugir disso. Para me fugir disso, eu tenho que ser sábio. E para mim ser sábio, eu tenho que ter sabedoria. E para mim ter sabedoria, eu tenho de andar com Deus. Amém? Ficou claro? Se tiver alguma dúvida, manda para mim lá no direct. Eu vou respondendo você lá conforme dá. Viu? Pode ficar tranquilo. Manda para mim as suas dúvidas. A gente conversa, a gente bate um papo sobre isso aí. Tá bom? Bom, hoje nós estudamos o capítulo 2 de Provérbios. Amanhã nós vamos ter o nosso terceiro dia. Vamos estar falando de Provérbios, capítulo 3.
Vai ser um ponto muito interessante. Não perca amanhã, Provérbios capítulo 3. Bom, te agradeço por ter ficado comigo aí esse tempo. Hoje foi mais rápido, porque o capítulo é pequeno, são só 22 versículos, não é? Mas amanhã, com certeza, a gente vai ficar um período maior, porque o capítulo 3 tem muita coisa para a gente esmiuçar aí. Bom, então, obrigado, te agradeço. E, compartilhe o link com seus amigos, com a sua família, pessoas que têm vontade de buscar essa sabedoria. Divulgue o link, tá bom? Para amanhã, o link vai ser liberado também um pouco mais cedo, ok? E a gente vai fazendo esse trabalho de leitura e de estudo. Acho que são momentos rápidos, mas são momentos que a gente ganha muita informação e recebe muito, tá bom? Te agradeço, muito obrigado. Que o Senhor possa continuar te abençoando, abençoando a tua casa, tá bom? Então amanhã às 21h30, espero por vocês com Provérbios capítulo 3, tá bom? Um abraço a todos, até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, gente.